Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No debate que a gente fez com o MBL na segunda-feira, surgiu um tema que vale a pena destrinchar com mais calma. Foi a última pergunta ali que o pessoal do MBL fez pra gente, e essa pergunta trouxe um debate interessante porque ela revela muito da forma como eles estão lendo o cenário político atual. O MBL parte de uma interpretação de que o bolsonarismo é um movimento em decadência e a partir disso enxerga uma janela de oportunidade. Para eles, o Bolsonaro estaria entrando ali no declínio político, o bolsonarismo perderia espaço, perderia capacidade de referência, e isso abriria caminho para que o MBL ocupe essa raia da direita hegemonicamente, né? E aí puxando uma parte do eleitorado órfão do bolsonarismo e conseguindo crescer a partir desse vácuo. Eu queria fazer uma análise mais cuidadosa sobre esse ponto, porque, sinceramente, eu acho que essa avaliação é muito otimista em relação ao que eles realmente podem fazer, inclusive no que diz respeito às próprias ambições eleitorais para 2026. Existe uma diferença enorme entre desejar ocupar esse espaço e ter condição real de fazer isso. Por isso, vale refletir. O bolsonarismo é realmente um movimento em decadência ou essa é uma leitura excessivamente otimista? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já gostaria de deixar o pedido do joinha aí no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força. Uma coisa, tá, gente? Tem muita gente que acompanha frequentemente o canal e não se inscreve. Se inscrever ajuda muito a poder aumentar o alcance dos vídeos, tá? Você pode se tornar membro também do canal, se quiser apoiar. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. E eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queiram ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, no último dia 22, o Bolsonaro foi preso. Ele foi levado para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, primeiro em prisão preventiva e depois, com o processo transitado em julgado, ele passou a cumprir efetivamente a pena pela condenação por tentativa de golpe de Estado. Essa prisão, evidentemente, indica um certo enfraquecimento dele, né? Afinal, ele não tem mais condição nenhuma de disputar a presidência, ele já estava condenado, já estava inelegível, e o próprio campo ao redor dele já começa a tentar entender como que eles vão se reorganizar para 2026. Você vê ali o Eduardo Bolsonaro tentando usar a posição dele nos Estados Unidos para se projetar como possível candidato, agora está aparecendo o nome ali do Flávio Bolsonaro, circulando ali como uma alternativa, e isso revela uma disputa interna por herança política típica de quando uma liderança ela está perdendo espaço ali ou está ficando incapacitada, né? Ou aparentemente isso está acontecendo, né? É natural que muita gente olhe para esse cenário e vai concluir, no geral o Bolsonaro está perdendo força, então o bolsonarismo está se enfraquecendo. Mas eu tendo a ser mais cético em relação a essa leitura. O fato de o Bolsonaro estar preso não significa automaticamente que o movimento dele perdeu força ou perdeu hegemonia dentro da direita. Pelo contrário, o bolsonarismo ainda é um movimento muito forte, muito enraizado, com uma militância engajada, uma base fiel, um ecossistema de comunicação extremamente consolidado. Reduzir esse fenômeno a essa situação do Bolsonaro é um erro de avaliação, e é justamente aqui que entra a leitura do MBL. A estratégia deles parte da ideia de que esse enfraquecimento aí abre uma janela para que o movimento deles herde uma parte significativa dessa base órfã, uma base que estaria ali, segundo eles, perdendo referência política com essa decadência do bolsonarismo, e a partir dessa hipótese que eles se reorganizam, que formatam uma narrativa e que vão construir a própria expectativa para 2026. E aí entra também a questão das pesquisas, porque no debate o Ricardo Almeida citou esse ponto e eu acho importante discutir isso com precisão. A comparação que eles fizeram, até ali colocando o Renan no mesmo patamar do desempenho final ali eleitoral do Ciro em 2022, na minha opinião, é uma leitura distorcida. Se a gente pega as pesquisas eleitorais na véspera de 2022, em nenhuma delas o Ciro tinha 3% dos votos. Nenhuma. O Ciro variava entre 7 e 11 ali, dependendo da pesquisa, e acabou tendo 3% na urna por conta de um processo político muito específico. A campanha de voto útil do PT, a pressão massiva por antecipar o segundo turno ali no próprio primeiro turno, aquela disputa extremamente polarizada que fez o Lula e o Bolsonaro concentrarem 91% dos votos válidos. Esse movimento de última hora ali é o que explica o esvaziamento do Ciro. Então, não dá para comparar o número final da urna com o número de uma pesquisa feita um ano antes. São coisas completamente diferentes, com dinâmicas totalmente distintas, né? E aí, a título de curiosidade, eu queria mostrar para vocês o cenário mais atual das pesquisas para vocês verem como que tá. Nos cenários que tem o Renan, você tem aqui o cenário 1 que tem o Lula e o Bolsonaro. O Renan está com 1% dos votos, o Ciro Gomes, inclusive, está com 8% dos votos nessa pesquisa. No cenário 2, com a Michelle Bolsonaro, o Renan continua com 1% dos votos, o Ciro está com 9%, e
quando você vai para um cenário com o Eduardo Bolsonaro e o Ratinho Júnior aqui na disputa, né? Você tem o Renan, continua com 1% dos votos. Onde que o Renan não tem 1% dos votos? Né? Ele não tem quando o cenário reduz, quando tem menos candidatos. E aí você tem um cenário em que são 3 candidaturas somente, que é um cenário irrealista, que você tem o Lula, o Eduardo Bolsonaro e o Renan Santos. Aí o Renan aparece com 6% dos votos. E você tem também um outro cenário que somente tem ali 4 candidaturas, que é o Lula, o Tarcísio de Freitas, o Caiado e o Renan, que ele aparece com 3% dos votos. Então, a gente tem que colocar em perspectiva essa questão de que o Renan teria o mesmo desempenho que o Ciro teve no final da eleição de 2022. Quando eu estou avaliando a pesquisa, eu não posso comparar o desempenho final da urna com o desempenho de uma pesquisa feita muito antes, porque são momentos diferentes. O comportamento eleitoral muda drasticamente na reta final. A questão é, o Renan chega até quantos por cento de pesquisa? Será que ele mantém isso no dia da votação? Isso tudo tem que ser discutido, tá? Essa comparação, a meu ver, ela serve para animar a militância, criar uma sensação de crescimento, vender uma imagem de que ele está maior do que ele realmente está. Mas olhando para os dados, ele está com 1% nos principais cenários ali e ele só cresce quando você retira outras candidaturas e fica um espaço ali com 3, 4 candidaturas. Então, assim, é por isso que eu considero essa leitura, especialmente essa leitura também da pesquisa, né, muito otimista, né, inclusive sobre a capacidade de disputar o voto com o bolsonarismo, que é a questão que cabe discutir agora, né? Porque, assim, essa é uma discussão que é até a mais importante, né? O que, de fato, o MBL pode disputar com o bolsonarismo? Quais são as projeções realistas? O que esse campo realmente pode esperar para 2026? Quando você analisa a situação deles, né, do Partido Missão ou do MBL, o que aparece é o seguinte, eles provavelmente vão lançar uma candidatura, já vai nascer, na minha opinião, com um teto muito baixo. Se o Tarcísio for candidato, o mais provável é que o MBL ou apoie diretamente o Tarcísio ou lance o nome ali para marcar posição, mas totalmente esvaziado por essa força gravitacional que o Tarcísio vai exercer sobre a direita. A direita inteira tende a se aliar com o Tarcísio, seja ali por pragmatismo, seja por alinhamento ideológico, e isso cria uma pressão sobre qualquer candidatura que tente disputar esse mesmo espaço. E é justamente aqui que aparece o limite do MBL. Existe espaço para que eles cresçam? Existe. Tem espaço ali para eleger deputado, renovar os mandatos que eles têm, consolidar algumas figuras? Tem também. Só que isso é limitado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo é hegemônico na direita brasileira, não apenas ali no plano ideológico, ele tem uma máquina política de hegemonia, né? Tem uma operação política, tem uma estrutura de mobilização, tem uma capacidade muito grande de formar liderança, um controle ali de um ecossistema de comunicação digital, uma máquina política partidária muito forte, né? E uma hegemonia dessa magnitude não abre espaço facilmente para que outra força vai ocupar o mesmo lugar, ainda mais uma força que quer ser hegemônica também. O Bolsonaro tem muitas lideranças com potencial para disputar voto ali direto com qualquer nome do MBL. Eles têm uma militância organizada, tem um monte de prefeito, de deputado, de senador, de governador simpático, né, governador bolsonarista, e eles têm uma marca política. O MBL ainda está nesse movimento aí, inclusive de bater de frente com o bolsonarismo. É só ver o debate que o Arthur Duval fez no Espectro. Os embates ali com figuras bolsonaristas, essa questão ali de se posicionar contra o bolsonarismo, só que ao bater de frente com o bolsonarismo, eles também criam uma barreira de entrada nesse eleitorado, e aí fica difícil furar essa bolha, né? Então, o cenário é esse, existe espaço para crescer, mas é um espaço diminuto, né? Ele está sendo comprimido ali pela hegemonia do bolsonarismo, então é um corredor estreito dentro da direita que está sendo exprimido pelo bolsonarismo, e aí entra aquela velha discussão que eu sempre faço com vocês, a discussão sobre a máquina política. Sem máquina política, você não substitui uma força política por outra, né? E aí eu volto para essa questão que eu tenho, inclusive com o pessoal cirista que me acompanha, né? Eu comento do Ciro também, que eu uso o Ciro como exemplo, exatamente porque ele é um caso de como funciona essa disputa de poder real no Brasil, né? Para você disputar a hegemonia, você tem que ter máquina política, e aí isso significa rede, capilaridade no território, essa estrutura territorial, né? Significa ter uma máquina de comunicação forte para chegar nas pessoas. E nesse caso, em questão de comunicação e rede, o MBL está anos-luz na frente do Ciro, tá? Eles têm presença digital, têm linguagem, têm equipe, têm militância organizada, né? Tem uma estrutura muito grande de rede, só que mesmo tendo isso, eles estão atrás nas pesquisas, comparando com o Ciro, inclusive, tá? E isso já mostra essa dificuldade desse crescimento deles, né? O espaço que o Ciro meio que ocupa ali, ele ocupa um espaço de classe média, urbano, mais moderado, um espaço mais distante ali, tanto do bolsonarismo quanto do PT. É um espaço que ele captura um eleitorado ali de forma mais fácil do espaço em relação ao espaço que o MBL está tentando crescer agora. Só que mesmo assim o Ciro bate num teto, ele tem dificuldade, né? Ele tem essa trajetória dele, ele tem muita dificuldade para subir para além desse patamar ali de 12%, de 13%, né?
E aí pensa, o Ciro, ele tá numa situação um pouco melhor, né, em termos de posicionamento político, que ele consegue captar gente de vários lugares, né, o MBL, por exemplo, não captura voto na esquerda, entendeu? E o MBL hoje, ele tem uma dificuldade, porque ele tem muita dificuldade de romper essa muralha, né? Imagina ele tentando fazer essa disputa, né, numa zona mais hostil, disputando voto diretamente com a base bolsonarista, né? Porque quando você bate de frente com o bolsonarismo, você está enfrentando a maior máquina política do Brasil hoje, né? E eu não falo isso como elogio, eu falo como diagnóstico. O bolsonarismo ele é enorme. Ele não é só um movimento ideológico, ele tem um ecossistema inteiro ali que eu falei com vocês. É deputado, é prefeito, é vereador, é governador, é igreja, é influenciador, é página de rede social, é estrutura empresarial, com financiamento, com organização. E o bolsonarismo hoje ele não cabe dentro do PL, ele transcende o partido. O PL é só a formalização mínima ali de uma máquina política que existe muito além dele. O partido do Bolsonaro de verdade é uma rede digital gigante, com militância organizada, uma capacidade absurda de empurrar a narrativa ali para dentro da sociedade, né, para poder chegar nas pessoas. Enquanto isso, o MBL está começando agora a ter um partido próprio, e é um partido só. A máquina deles e o partido vai se fundir com o tempo. Isso até deve dar algum crescimento, né, mas no caso do bolsonarismo, essa máquina partidária ela não está limitada a um movimento ou a um partido. Entendeu? Ela é um pedaço disso, o partido é um pedaço disso. O Bolsonaro ele consegue atrair quadro, absorver dissidente de tudo quanto é lugar, oferecer cargo, oferecer mandato, oferecer projeção. Isso já aconteceu com várias figuras do próprio MBL que migraram para o bolsonarismo, porque lá existe um polo ali cristalizado de poder que eles não conseguem reproduzir sozinhos. E essa ilusão de decadência do bolsonarismo ela não é nova, não é só o MBL que tem isso. Essa ilusão aconteceu com o cirismo em 2018 em relação ao Lula. O Lula estava preso, gente, ele estava preso. E mesmo assim, ele ajudou a colocar o Haddad no segundo turno. Mesmo preso, o Lula ainda tinha máquina partidária, tinha capilaridade, tinha rede, tinha militância, tinha prefeito, tinha governador, tinha estrutura. O Ciro não tinha máquina para disputar isso. Ele se impôs em algumas capitais, ficou em segundo lugar em várias, né? Porque o eleitorado urbano é mais conectado às redes ali, mais progressista de certo sentido. Ele absorveu melhor essa questão do Ciro derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Mas no resto do país, no voto de máquina, no voto de interior, no voto que depende ali de deputado, de governador, de articulação, de capilaridade, quem manda é quem tem estrutura. E ali quem tinha máquina era o PT. Hoje, na direita, quem tem essa máquina é o Bolsonaro. E é exatamente por isso que eu digo que essa é uma muralha difícil de escalar. Porque para criar uma força gravitacional própria, você precisa primeiro enfrentar essa hegemonia, depois ele crescer mesmo contra ela, para só então começar a atrair dissidência e formar um polo alternativo. E isso leva tempo, leva muito esforço, exige muito mais do que apenas militância digital. O MBL, apesar de ter rede, ele não tem esse território ali, não tem essa capilaridade toda, ele não tem muito prefeito, ele não tem base social mais ampla que o bolsonarismo tem, nem perto. Por isso, a minha leitura final é essa, né? O Missão e o partido do MBL, né? E eles como movimento, eles têm condições de crescer, sim, devem eleger deputado, renovar alguns mandatos, abrir alguns espaços em algumas cidades, mas vão bater num teto, e esse teto aparece sobretudo na disputa presidencial. Ali eles tendem a ter um desempenho parecido, na minha opinião, com o do Amoedo em 2018, talvez um pouco melhor, mas sempre nesse patamar mais reduzido, mais lateral dentro da direita, porque na hora que o bolsonarismo fechar a questão e indicar uma candidatura presidencial, é essa hegemonia que vai falar mais alto na direita, e é isso que define de verdade o limite do MBL hoje. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord, entrem lá. Minha página no Substack também vai ficar aqui na descrição, assinem lá, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.